Olá a todos, tudo bem com vocês? Hoje, então, vamos finalizar o estudo sobre o Templo de Salomão. Esse será o último vídeo sobre o assunto. Nesse vídeo, nós vamos ler juntos o capítulo 7 de 2 Samuel. Então, vamos lá. O título: Davi deseja edificar um templo ao Senhor. Versículo 1. Depois que o rei viveu por algum tempo em seu palácio e que Adonai lhe deu descanso de todos os inimigos ao seu redor, versículo 2, o rei disse a Natã, o profeta: Eis aqui, eu vivo em um palácio de madeira de cedro, porém a arca do Criador permanece em uma tenda. Versículo 3, Natã disse ao rei Davi: Vai e faze tudo o que está em teu coração, porque Adonai é contigo. Versículo 4. Naquela mesma noite, porém, a palavra de Adonai veio a Natã. Versículo 5. Então agora o Criador está falando com o profeta Natã o que ele deve falar para o rei Davi. Vá e diga a meu servo Davi que isto é o que Adonai diz. Você vai construir uma casa para que eu viva nela? Uma pergunta que o Criador faz. Versículo 6. Desde o dia em que eu trouxe o povo de Israel do Egito até hoje, nunca morei em uma casa. Antes, viajei em uma tenda e em um tabernáculo. Versículo 7. Por todos os lugares em que eu viajei com o povo de Israel, já falei uma palavra a qualquer das tribos de Israel, a quem ordenei que pastoreasse meu povo, Israel, pedindo: Por que vocês não constroem para mim uma casa de madeira de cedro? Então, novamente, o Criador faz um questionamento a Davi. Por acaso eu pedi algo sobre uma construção de uma casa para mim? O Criador falando. Versículo 8. Portanto, diga a meu servo Davi que isto é o que Adonai diz: Eu tirei você do pastoreio, de seguir as ovelhas, para fazer de você chefe sobre meu povo, sobre Israel. Versículo 9. Eu estive com você em todos os lugares para onde você foi. Destruí todos os seus inimigos à sua frente, e estou fazendo que sua fama seja grande como a fama dos grandes povos da terra. Versículo 10. Eu escolherei um lugar para meu povo, Israel. Eu o plantarei, de forma que ele possa viver em seu lugar sem ser perturbado nunca mais. Os ímpios não mais o oprimirão, como eles fizeram no início. Versículo 11. Como fizeram desde o tempo em que nomeei juízes para estar sobre meu povo, Israel. Em vez disso, eu darei a você descanso de todos os seus inimigos. Além disso, Adonai diz que fará uma casa para você. Ou seja, não seria Davi que iria construir algo, mas sim o próprio Criador. Versículo 12. Quando os seus dias chegarem ao fim e você dormir com seus antepassados, eu estabelecerei um de seus descendentes para que o suceda, alguém de sua carne e de seu sangue, e eu estabelecerei o seu governo. Versículo 13. Ele construirá uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei o seu trono real para sempre.
Versículo 14: Eu serei o pai dele e ele será um filho para mim. Se ele fizer alguma coisa errada, eu o punirei com vara e com açoites, exatamente como qualquer um é punido. Versículo 15: Entretanto, minha graça não o deixará, como deixou Saul, a quem removi de diante de você. Versículo 16: Assim, a sua casa e o seu reino estarão seguros para sempre diante de você. Seu trono será estabelecido para sempre. Versículo 17: Natã disse a Davi todas estas palavras e descreveu esta visão inteira. Depois de estudarmos esse capítulo 7 de 2 Samuel, nos vídeos anteriores você vai poder ver todos esses versículos detalhados. Se você não assistiu, eu oriento que você faça isso, que você acesse os vídeos anteriores e assista um por um para que você entenda do que a gente está falando. Então, após esse estudo, conseguimos, então, ter a certeza que Deus, o Criador, não estava falando do reino de Salomão e sobre Salomão. Nunca foi sobre Salomão, mas sim sobre o Messias e seu reino. Talvez você me pergunta, mas se Deus não queria a construção do templo de pedra, por que ele permitiu? Te respondo essa pergunta com outra pergunta. Você só faz aquilo que Deus quer que você faça? Ou você, no seu dia a dia, toma decisões e executa essas decisões baseado no que você acha correto? Ainda outra pergunta. Você, assim como eu, ao tomarmos decisões a partir do que desejamos, Deus interfere em algo para impedi-lo de executar o que deseja? A resposta é não. Ele não interfere. Ele permite que tenhamos vontades e que realizemos aquilo que entendemos correto. Ele nos permite agir da forma como queremos, ainda que essas decisões ou essa forma de viver não esteja correto com o que ele nos orienta. Mesmo assim, ele nos permite. Da mesma forma, aconteceu com Davi e Salomão. O Criador permitiu que Davi preparasse tudo e indicasse Salomão como construtor do templo. Mas ele, o Criador, nunca quis essa construção. E o que é permitir? Significa dar liberdade, poder ou licença para tal ação. Querer significa ter o desejo ou a intenção de planejar algo. Como pode ver, são duas coisas bem diferentes. Permitir e querer são duas coisas bem diferentes. E com todo esse conhecimento que tens agora, sabes o que fazer? Essa resposta somente você terá. Não estou com isso lhe dizendo que não deve ir ao templo de pedra, seja esse qual for, a placa que for, a denominação que for. Isso é uma decisão sua, e somente sua. Mas o que deve saber é que o Criador não tem nada a ver com tudo isso. Essa história de vou à casa de Deus, vou buscar a Deus na igreja, isso não existe. Isso é obra e teoria de homens. E para finalizar então esse vídeo, eu vou deixar duas palavras aqui com vocês. A primeira, Isaías, capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e o abatido de espírito,
para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Nessa palavra fala que o Criador vive ou mora em algum templo de pedra? Absolutamente não. Ele mora com cada um de nós, dentro de cada um de nós. Nós somos o templo e a morada do Criador. E também em Hebreus, capítulo 3, versículos 5 ao 6. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Que casa de Deus? Ele vai responder agora. E essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Ou seja, todas as pessoas são a casa de Deus? Absolutamente não. Apenas aquelas que, de fato, creem no Messias e no Criador. Essas são a casa de Deus. Eu espero de coração que você tenha gostado e entendido esse estudo. E que ao ir na igreja, caso você vá, você deve entender que você não está indo na casa de Deus. Você está indo para um encontro com seus irmãos para então estudar a Bíblia. Ao menos deveria ser um estudo da Bíblia. Logicamente que a grande maioria não é, né? A grande maioria suga tudo o que o povo tem. Mas vamos supor que você se encontra toda semana ou todos os dias em um local onde há um estudo da Bíblia. Então ali não é a casa de Deus. Você é a casa de Deus. Ali é apenas uma construção onde é utilizado para o encontro dessas pessoas, para a reunião dessas pessoas. Mas a casa do Criador é você. Gostaria de agradecer a todos que ficaram até o final do vídeo e do estudo. Que o Criador os abençoe e fiquem todos na paz. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou.